voluntários da Receita Federal. Pelo menos é cômico. Ó, é o seguinte, eu queria falar uma coisa, tem alguns companheiros, até a produção aqui tá puta da vida e bloqueou um cara aqui que tá falando. Mas é o seguinte, ó, eu queria falar sobre para esse cara e para quem mais tá tentando encontrar explicação em algum erro de algum jogador, algum erro do Tite e tal. Vejam bem, companheiros, aqui não temos que falar. Aqui a gente é político, né? Nós somos um canal político e tal. Então a gente não pode ser otário, a gente não pode encontrar explicação para as coisas em um punhado de detalhes. Porque isso daí é o caminho da perdição. Tudo bem, né? Se o cara, sei lá, fizer alguma coisa, o cara pode errar. É um erro, esse erro gera alguma coisa. Agora, antes da gente procurar os erros no detalhe, se o Tite colocou o A, se o Tite colocou o B, se ele escalou o jogador X, não o Y, etc e tal, a gente não pode fazer papel de otário, a gente tem que entender o que aconteceu, em geral, a explicação geral do problema. Porque senão a gente nunca vai entender o que aconteceu. Primeiro é o seguinte, eu acho até safadeza a gente ficar colocando culpa no Tite, e seja lá em quem for, e não apontar isso que a gente acabou de apontar. O juiz roubou o jogo. Por que é safadeza? Porque é o seguinte... Gringão do juiz, né? O juiz gringo foi lá e roubou. Beleza. Não é, aqui a gente não tá falando de um roubo, assim, sei lá... A gente não tá reclamando, aquela reclamação, assim, aconteceu um lance ali meio duvidoso e tal, coisa de torcedor. Não, são coisas muito óbvias, né, E é tão óbvio, isso daí é óbvio, a mão do jogador é óbvio. Só quem não acompanha futebol sabe, ou melhor, desculpa, só quem não acompanha futebol vai achar que poderia ter alguma margem para esse lance aí não ser pênalti. Porque quem acompanha futebol, pelo menos nos últimos 2 anos, sabe que tá cheio de lance polêmico no Brasileirão, na Libertadores, no Mundial de Clubes, em que por muito, muito, muito menos do que isso daí, o juiz marcou pênalti. O juiz marcou pênalti em jogo decisivo, jogo que mudou o resultado do jogo, por muito menos do que isso daí. Porque todo mundo sabe que isso daí não é... Primeiro, não... isso daí foi marcado pênalti. A mão do cara tá junto do corpo. Se isso daí foi pênalti, ou seja, não, e tem mais, a mão do cara tá junto do corpo, quem joga futebol sabe outra coisa também. Aquilo ali foi um chute forte, que bateu na mão do cara junto do corpo. Aquele outro ali foi uma manchete de vôlei, meu irmão. Isso aí é manchete de vôlei. É absurdo. E aí, o mais escancarado ainda, não é o juiz não ter dado pênalti. O mais escancarado é que tem o tal do VAR, que mandou seguir, tudo normal. Que serviria para esse momento aí, né? Esse momento aí o juiz não viu. Negócio polêmico. Estamos com 86 mil câmeras no estádio para ver se pegou na mão ou não. Só que pegou na mão, aí lá em cima, se a gente tiver enganado, tava o bonde da Holanda, né? Não era isso? Os juízes da Holanda vendo o VAR e lá no gramado tava um inglês apitando o jogo. Então... Aí um francês também, negócio espetacular. Então, o juiz assim... falar aí pro camarada aí que tava falando que a gente só fala bosta no futebol. Meu amigo, eu posso até só falar bosta do futebol, mas eu não faço papel de otário. Porque você tá fazendo papel de otário. O que eu posso fazer? Você tá tentando explicar... Porque é o seguinte, o time é o seguinte, o Brasil tem... Eu não vou falar 200, porque tem uma parte do pessoal que, sei lá, não acompanha tanto futebol, mas o Brasil tem 100 milhões de técnicos. Né? Você vai em todos os bares das cidades todas, das grandes e das pequenas, você vai sentar numa mesa de bar e você vai conhecer meia dúzia de técnicos de futebol. Só que dá palpite, todo mundo consegue dar, você entendeu? Agora, o técnico mesmo era só um. E esse cara aí tem que tomar uma decisão do negócio. Então, assim, ele tomou uma decisão que poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Isso aí não é uma explicação de nada. Isso não é explicação. Não é assim, não. Não é assim, você não explica. Também, do jogo... É ridículo isso daí. Isso aí foi o quê? O Mundial de 2000 e... Não, esse último desse ano. Aos 8 minutos do segundo tempo, da prorrogação, chute de Aspilicueta.
bateu na mão do zagueiro dentro da área, o árbitro mandou seguir, mas o VAR recomendou revisão. O juiz Cliff Bath, então, apontou para a marca da Cal. Havertz foi para a cobrança e marcou. Quer dizer, nesse caso o VAR agiu contra o juiz. Teve o gol do Japão aí, a bola saiu 50 metros lá, eles botaram a câmera assim, mexeram para a bola ficar dentro. Tudo bem. Se você pegar ali a fita do couro da bola e a linha, e o último pozinho de cal da linha, dava para fazer aqui. Mas foram lá, entendeu? E aí é isso, tipo, eu acho assim, a gente não tá aqui para fazer esse papel de otário. A gente pode aqui dar palpite também, não. E não é só isso também, não. Esses caras, não é problema técnico, nada disso, não, pô. Os caras espancaram o jogo, bateram no jogo todinho lá, não aconteceu nada. Vamos chegar, vamos por partes. Tem isso, né? Esse é um problema. Aí tem outro problema, os caras deram porrada. E o juiz não fez nada. Aí, beleza. Se não tivesse acontecido nada, aí beleza. Aí o que acontece? Aí os espertinhos palpiteiros, eles acham que eles têm, né, o controle, depois que eles não estão lá, né? Eles não foram pro Catar, eles não têm a pressão, mas palpite é de graça. Então eles acham que eles teriam a fórmula para resolver o problema. Mas como é que você vai resolver o problema? Por exemplo, você, espertinho aí, que gosta de dar palpite. Você que é um grande técnico que não foi descoberto ainda pela CBF, né? E aqui agora eu nem estou falando mais dos companheiros, acho que todo mundo pode dar palpite. Agora eu já estou falando mesmo da crônica esportiva, que gosta de dar palpite, mas está lá no escritorinho, né, no ar-condicionado, escrevendo bosta. Aí é o seguinte, como é que você grande, né, grande cara, técnico não descoberto pela CBF, poderia estar no Catar, e você com certeza seria campeão do mundo, que você tomaria as decisões certas e tal. Como que você ia resolver esse problema aí? Que você coloca o seu time para jogar e o outro time dá porrada, o juiz não faz nada, tem pênalti, o juiz não marca, tem lance para vermelho, o juiz não dá nem falta. Como é que você resolve esse problema? Espertinho, né? Você que tem gosta de dar palpite para tudo, né? Por isso que é ridículo. Eu vi no Amador, moleque chorando, moleque que não conseguia entrar em campo com as pernas tremendo. Futebol é difícil, cara. Outra coisa também, com todas essas grandes decisões erradas do Tite, se não tivesse esses problemas, o Brasil tinha ganho. Não precisava o Tite também ser grande gênio. O Brasil tem o melhor time, tinha ganhado o jogo, pronto, velho. É por isso que a gente precisa, antes de vir aqui dar palpite, é por isso que a gente não vai ficar atacando o Tite, não vai ficar atacando os jogadores. Porque dar palpite, todo mundo dá, qualquer um dá palpite. Agora a gente tem que entender o que aconteceu. E a gente faz papel de otário, porque na Copa passada, nós também fomos garfados. Ninguém fala, por exemplo, do pênalti que o Gabriel Jesus levou no jogo contra a Bélgica. Ninguém fala, ninguém lembra. Por quê? Porque nós somos brasileiros, a gente tem que aguentar toda a merda. Porque a gente é um país pobre, nossos jogadores são todos... Não é nem negro, né? Porque agora o identitarismo até acha bonito o negro. Nosso jogador é mestiço, entendeu? É todos os caras com cara de favelado e tal. Então a gente tem que sofrer, nós temos que aguentar, engolir, né? Os caras metem a mão na gente, né? Passa a mão na nossa bunda, rouba nossa riqueza, rouba nossos jogadores. A gente vai pra Copa, os caras metem a mão, né? E a gente tem que o quê? Colocar a culpa na gente. É o Tite, é o Neymar, é o Rodrigo, é o Daniel Alves, é a puta que pariu. Se isso aí não foi pênalti, eu não sei o que mais pode ter sido pênalti. Quem não lembra desse lance aí, que o Gabriel Jesus fez a jogada linda dele, que limpou o zagueiro meteu esse lance aí. Será que isso daí não é pênalti? Olha a trava da chuteira do belga na canela do Gabriel Jesus. Se fosse o contrário, se no chão fosse um zagueiro brasileiro e lá em pé fosse um bosta de um francês, ia ter sido pênalti. Exatamente.